84% dos profissionais de vendas não estão alcançando as suas cotas, não estão batendo metas. E segura aí comigo, mas eu vou te explicar que isso não é culpa do profissional de vendas. Na verdade, vai um pouquinho mais além. Tem algumas coisas que dá para melhorar sim, mas isso vai um pouco mais além. E eu quero te mostrar um pouquinho sobre esse relatório, que na verdade é um grande compilado feito pela Condo. A Condo é uma empresa que trabalha ali com inbox no LinkedIn, e eles trouxeram dados de diversas empresas, como Salesforce, HubSpot e outras várias ferramentas, para poder estar entendendo o que está acontecendo com o mundo em relação ao LinkedIn, em relação às vendas feitas para outras empresas. E eles acabaram de fazer um update aqui no mês de fevereiro em relação a esse reporte que ele iniciou lá em novembro, e eu achei que, cara, ele tem coisas aqui que dão uma noção muito diferente daquilo que a maior parte das pessoas tem em relação ao trabalho comercial, em relação ao trabalho de vendas. Então, se você trabalha com marketing, se você trabalha com vendas, se você é gestor, CEO de uma empresa, isso aqui definitivamente vai te ajudar a conseguir encontrar novos caminhos e entender para onde que as coisas estão indo nesse ano de 2026. Beleza? Dito isso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Anderson Palma, eu sou aqui da Growth Labs e eu trago para você sempre conteúdos relacionados a marketing, vendas e também a gestão e empreendedorismo para ajudar as empresas a escalarem, ajudar as empresas a crescerem. Voltando aqui para o nosso reporte, nosso grande reporte aqui da Condo, eu achei muito interessante eles trazerem esse tipo de informação, né? E uma coisa que eles estão tocando no assunto aqui é que um novo playbook comercial é necessário para os tempos que a gente está vivendo. E isso, na real, não é bem de agora. Muita coisa já vem mudando ao longo do tempo, desde a pandemia, mas agora o negócio ficou simplesmente impossível de ignorar. Por quê? Eu não vou parar no sumário, não, tá? Eu vou passar um pouquinho aqui porque tem muita coisa boa. Primeiro, para a gente falar a respeito desses 4 pontos que eu acho que são fundamentais, né? Então, os dados desses reportes que eles compilaram aqui dentro, eles estão trazendo alguns highlights para algumas mudanças muito graves dentro do B2B. 4 principalmente, tá? Existe uma transição irreversível do digital para o digital first buying, ou seja, o cara está saindo do mercado tradicional e ele está fazendo essa compra online em um volume muito grande. O crescimento da performance está pressionando o trabalho dos times de vendas modernos, o surgimento da inteligência artificial e também do social selling como game changers são operações bem interessantes. Eu acho que tem muita coisa boa aí para a gente explorar. E também a evolução do ecossistema que está mudando a forma como as empresas têm sucesso, os vendedores têm sucesso, funcionam. Para começar, em 2025 isso já estava rodando, tá? Então esse comportamento do comprador, que ele é um cara digital, que ele não depende de ninguém, e ele usa um bocado de canais ao mesmo tempo, é algo que já é meio que prática, né? Todo mundo já sabe disso. Mas talvez que você não saiba é que 80% das interações comerciais entre os vendedores e os compradores vão acontecer canais digitais. Isso, na verdade, representa uma transformação muito grande em relação a como os negócios acabavam decidindo essa compra. E isso acaba trazendo, essa mudança acaba trazendo meio que um desejo desse comprador para ele não ter a necessidade de um vendedor ali dentro do processo dele para poder fazer a compra. Aliás, 33% de todos os compradores preferem fazer a compra sozinhos. E aí, entre a galera que é millennial, que é a galera que está assumindo esses novos postos agora de compras, 44% é o número. E isso, muda absolutamente tudo. Porque a maneira como as coisas funcionavam antes não é a maneira como elas funcionam neste momento. Compradores estão gastando 17% a mais do tempo deles de encontrar os potenciais fornecedores simplesmente na internet. Então eles fazem a própria procura, né, a própria busca, eles vão olhar essas informações e eles vão encontrar tudo isso diretamente aonde eles precisam, sem necessitar da ajuda de um. No fim, a gente começa a olhar também essa questão toda de omnichannel, porque acontece o tempo todo, as pessoas vão de um canal para o outro, elas não necessariamente precisam estar ali em um único canal, só no LinkedIn, só no e-mail. Na verdade,
a gente tem aqui um número muito bom também que ajuda a trazer essa informação, que mais de 50% dos compradores B2B, eles vão fazer a troca de fornecedores e existir uma conexão mais cross-channel, mais acontecendo mesmo entre diversos canais que vão ajudar esse cara. Em resposta a essas preferências de compra, 90% das empresas estão planejando em trabalhar com modelos mais híbridos de vendas. E esse approach, essa maneira de conseguir abordar, acaba fazendo com que o vendedor tenha que estar em mais lugares ao mesmo tempo. E aí, ao longo da jornada do cliente, a jornada de compra, isso começa a ficar muito grande. Daí vem também a necessidade de você ter alguns sistemas e softwares para ajudar dentro desse processo, para não ficar tudo na mão de cada um dos vendedores. E não sou eu que estou dizendo, não, tem alguns números aqui interessantes em relação a isso. 50%, tá, é a taxa de aumento em relação àqueles que não fazem, daqueles que fazem. Poxa vida, isso ficou super complexo, né? Peraí. A taxa de crescimento de quem trabalha com um monte de canal ao mesmo tempo é 50% maior em relação ao resultado do que quem trabalha com um único canal. Ou seja, você precisa estar em mais de um canal para conseguir estar trabalhando melhor. E aí, a gente também está vendo que, como a gente tem muita incerteza econômica e política nesses últimos anos, e nesse ano específico, aqui no Brasil também conta isso bastante, tá? Até porque a gente está em ano de Copa, de eleição, é um ano super conturbado. E aí a gente está vendo que 75% dos compradores B2B estão levando mais tempo para fazer uma compra. Isso agora do que em 2023. Agora 2025, né? Um pouquinho antes. Agora para 2026 fica mais complicado ainda com esses pontos que eu estou trazendo para você. E isso quer dizer o quê, no fim das contas, para o vendedor? Que você, vendedor, vai precisar de mais paciência, mais persistência e vai ter que gerar mais valor e nutrir mais o teu cliente para conseguir trazer essa venda para dentro de casa. Aliás, gerar valor é palavra de ordem, porque se você está fazendo algo e você não está gerando valor ao longo do tempo, definitivamente você vai ser deixado de lado. Tem até uma história bem interessante, né, que é esse cara está no Guinness Book, tá? Esse cara foi considerado o maior vendedor de todos os tempos, ele é americano e o cara vendia carro. E o que aconteceu? Ele trabalhava numa concessionária e ele sozinho vendia mais do que não apenas a concessionária dele, mas uma boa parte da região onde ele morava, onde ele atuava. E perguntaram para ele, o que você faz, cara, para fazer com que você tenha um volume de vendas tão mais alto do que todo mundo que trabalha do teu lado? E a resposta dele foi, cara, é simples, eu tenho um caderninho onde eu anoto o nome da pessoa, qualquer informação que está relacionada a ela, se ela tem filho, se ela é casada, que dia que ela comprou, que carro que ela comprou, e eu continuo falando com ela. Qual é o dia do aniversário dela? O cara é o cara que vai lá e manda feliz aniversário. Ele manda Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Ele continua nutrindo o relacionamento. Ele sabe da vida e de toda a necessidade desse cara. Então, como ele nutre esse cara ao longo do tempo, ele consegue fazer um volume muito mais interessante de vendas. Aliás, volume absurdo de vendas. Pô, você fazer mais do que a tua regional inteira sozinho em uma pessoa, realmente você tem que ser totalmente fora da caixa. E o nome disso, no fim das contas, não é algo totalmente desconhecido, não. Eu imagino que se você trabalha com vendas, ou se você tem um time comercial na tua empresa, você deve saber que o nome disso é CRM. Ele fazia no papel, mas você pode fazer isso com uma ferramenta de CRM. E eu acredito que esse seja um dos grandes pontos para 2026. Até porque está muito fácil você trabalhar com vendas e usar o CRM adequadamente. Eu tenho inclusive um vídeo aqui, eu vou deixar o card aqui para você poder clicar e assistir depois, mas você pode escolher dentre várias ferramentas, aqui estão as minhas principais, e a real é que você precisa ter isso muito claro na tua cabeça e entender que se você tem uma geração de valor ao longo do tempo, não é só ficar puxando a venda, tentando forçar a venda a acontecer, é você realmente se relacionar com o teu futuro cliente. E aí, o ponto que chegamos aqui ao ponto principal do vídeo, né, que é a questão das taxas de conversão, né, e o fato de que 84% de todos os vendedores não alcançaram as suas metas no último ano, em 2025. E tem mais, hein? 67% não está esperando que vai alcançar agora em 2026. Isso
representa assim um declínio muito grande em relação aos anos anteriores. Mas a gente sabe que existe sim uma dificuldade na venda e ela está muito relacionada ao ambiente. E eles também estão falando aqui, estão trazendo desse estudo, que 53% dos profissionais de venda estão dizendo que vender hoje em dia está mais difícil do que um ano atrás. E aí eu estava falando sobre os motivos, né? Porque não necessariamente isso aí é culpa do vendedor apenas, tem muita coisa envolvida. E uma das coisas, um dos fatores que está contribuindo muito para a galera não bater meta é essa complexidade crescente da venda no B2B. Por quê? Porque os comitês de venda eles estão expandindo. Então, em média, 7 pessoas estão envolvidas no processo de vendas, no processo comercial, para empresas de médio porte. E aí, pô, é óbvio que isso acaba dificultando muito a venda, mas muita gente acaba falando com uma só pessoa dentro de todo o processo comercial. E isso eu acho um baita num tiro no pé, porque se você não está tentando conversar com todo o comitê de vendas, cara, vai ser muito fácil para você ser jogado para escanteio. Até porque, no mínimo, vão trazer 3 opções para a mesma solução que você está oferecendo. E aí o que está acontecendo? Os deals, eles estão esfriando, né? O cara está jogando o cara mais para frente. E esse jogar mais para frente, né, 89% dos compradores B2B estão dizendo que estão fazendo isso, eles estão empurrando ali mais para frente as compras. Por quê? Principalmente por conta de congelamento de budget, de orçamento. Então, essas situações não estão na mão do vendedor. Só que o que está na mão do vendedor é continuar gerando valor ao longo do tempo para que quando exista a necessidade e ela for clara, esse cara possa abraçar a oportunidade o quanto antes. Ah, e isso aqui também é muito bacana, né? Porque quando eles foram perguntar para os vendedores o que está rolando, os vendedores disseram que o processo estava levando muito tempo. Eles nem sabiam de verdade o que estava acontecendo internamente. Aí você consegue ver, né? Como é a falta de ter um champion, um cara que está lá dentro brigando, lutando por você. Mas no fim das contas, o que vai acontecer se você não aproveitar essa oportunidade de conseguir gerar valor ao longo do tempo e criar um relacionamento de verdade, isso vai aumentar, esse prazo realmente vai aumentar. E podendo chegar ali no fim, inclusive, e o cara falando, olha, eu tenho outra prioridade, ou reduzindo o entusiasmo desse teu cliente, porque realmente vai acontecer. Beleza. Então aí a gente tem também algumas outras informações, como, por exemplo, a taxa de fechamento de venda que está aí em 29% em média, né? Com uma taxa desculpa, eu falei errado aqui. É um close rate de 29%, né? Com uma win rate, né? A taxa de os caras que você realmente fechou de 21%. A média do ciclo de vendas ele está ali entre 1 e 3 meses, com 8% dos deals acontecendo depois dos 5 meses de período. Isso faz com que as empresas precisem ajustar seu forecasting e também o seu pipeline e a gestão do pipeline de acordo. Esse foco acabou trazendo também muita gente para começar a olhar para dentro da própria base para conseguir aumentar e trabalhar com isso de uma forma melhor, que eu acho uma ótima jogada. Afinal, você já tem o cliente, se você consegue manter esse relacionamento com ele e vender para ele de uma forma melhor, por que não, não é mesmo? Aqui uma coisa para desmascarar toda aquela história de cold call, né? Que muita gente fala, não adianta fazer cold call e tal, mas a realidade está um pouquinho diferente aqui. E o que ele está mostrando para a gente? Que 2% de todas as chamadas elas estão de cold calls, né? Elas estão resultando em uma venda ou em um agendamento. E que 78% dos executivos receberam um meeting, uma reunião, a partir de uma cold call em algum momento. Então, qual que é a chave aqui? A chave não é necessariamente você fazer cold call, mas é transformar essa cold call em uma call aquecida, uma ligação aquecida. Você faz isso pesquisando bastante antes e trazendo contexto para essa reunião. Uma das coisas que a galera está usando muito agora, que realmente vale a pena você começar a olhar, é a questão das intenções e dos triggers, né, os gatilhos de eventos que vão avisar basicamente que está na hora de você entrar em contato com alguém. Um exemplo aqui, só para simplificar, eu uso o HubSpot na minha operação. E quando alguém acessa o meu site, ele está dentro do meu ICP, eu tenho ali uma automação que ela me descobre quem é a pessoa, quem foi que acessou, né, qual empresa que acessou e quais páginas ela acessou.
Quando ela acessa determinadas páginas, aquilo me solta um gatilho e a gente consegue entrar em contato com o cara na hora certa, na hora que ele está buscando. Isso facilita bastante a vida. Essa informação eu tô aqui abobado com ela, porque eu super concordo e eu acho que a gente faz pouco, que é follow-up. Ou seja, você continuar conversando com a pessoa, continuar insistindo na conversa com a pessoa. E o que está mostrando aqui também nesse reporte? Que a maior parte dos deals, dos negócios, eles precisam de 5 a 12 pontos de contatos. No entanto, 48% de todos os representantes comerciais, a metade desses caras, nunca sequer fazem um segundo contato. Eles nem tentam. Eles tentam uma vez, o cara não atendeu, o cara desiste. Cara, vamos combinar que isso não combina com o perfil de um profissional de vendas. Então tem uma grande oportunidade aí, tá? Que é aproveitar esses 92% que acabam desistindo antes da quarta tentativa e fazer com que esses caras façam 5, 6, 7, até 12 touch points, tentativas de contato, se for necessário, fazer bastante follow-up, bastante sequência, usar diversos canais diferentes para conseguir fazer isso e alcançar as pessoas que você quer alcançar. A gente sabe que realmente está muito mais difícil do que era antigamente, mas não é impossível, pelo contrário. Existe sim a possibilidade, você consegue fechar, mas o trabalho ele é maior. Talvez por isso ainda seja mais importante você conseguir automatizar uma boa parte desse trabalho. Aí uma coisa que eu vi acontecendo bastante aqui com alguns clientes meus, e a gente tem a prática de fazer cliente oculto, né? Então a gente entra no site, preenche formulário, quando a gente está iniciando com um cliente. E eu lembro que alguns dos nossos clientes, isso aconteceu e foi... Mas eu tenho um recorde, tá? Deixa eu explicar. A gente foi lá, preencheu o formulário no site do cliente e aguardou a resposta desse cliente. A gente teve cliente que respondia algumas horas, a gente teve cliente que respondia em alguns dias, e eu tive meu recorde aqui, que foi conversar com alguém só depois de 5 dias. Olha o absurdo que é isso, alguém te responder depois que você preencheu, pô, eu tenho interesse, eu quero fechar, mas a pessoa não te responde. Ela vai responder para você depois de 5 dias. E isso começa a ferir bastante a tua capacidade de fechamento. Por quê? Porque uma coisa que está muito clara agora é que no momento atual, que pô, ele exige velocidade, 35 a 50% das vendas vão acontecer com o vendedor que estiver fazendo isso, respondendo primeiro. Porque o cara não vai pesquisar apenas você, ele vai pesquisar uma série de soluções. E se ele encontrar você no caminho, ele precisa falar com você na hora que ele precisa falar. Você tem que dar atenção naquele momento. Então essa é uma oportunidade muito grande. Falar rápido, atender rápido, ser o cara que vai trazer as informações que ele está buscando o mais rapidamente possível. E o resultado de respostas rápidas é dramático, né? Especialmente para inbound, quando você está recebendo essa informação ali. Então engajar com o lead em no máximo 60 segundos pode aumentar a sua taxa de conversão em 400%. É muita coisa. Mesmo responder um pouquinho depois aí, dentro da hora, já aumenta em 7 vezes a tua taxa de qualificação do que esperar um pouquinho mais. Isso é uma coisa que eu falei até com o meu antigo CEO lá na Suno Research. Eu era o vice-presidente de Performance e Growth lá. Cheguei a abocanhar também a inovação uma época, mas eu encontrei com ele recentemente e ele estava me falando, olha, eu recebo no mínimo aqui umas 100 mensagens todo santo dia de alguém tentando me vender alguma coisa dentro do LinkedIn. E o reporte está trazendo que a média do profissional recebe cerca de 200 e-mails por dia. Ou seja, a chance de você alcançar esse cara ver tua mensagem é muito baixa. Mas é muito baixa mesmo. Então, qual é a chave para melhorar? É personalização. Você está trabalhando com linhas de contato aí bem personalizadas que vão fazer com que o seu prospect abra o teu e-mail. E aí depois você vai deixar esse conteúdo bem ajustado com os CTAs necessários, também para otimizar a taxa de conversão. E isso vai acontecer em mais de 200%. É o aumento que você vai ter dessa taxa de conversão só por inserir CTAs lá dentro. O timing também impacta pra caramba. 75% dos e-mails de marketing são abertos dentro da primeira hora que ele foi enviado, disparado. Então você tem que entender qual é o horário que o teu lead realmente está lá olhando para a caixa de e-mail, sabe? Então isso vai muito de acordo com entender o teu ICP, o teu perfil de cliente ideal. Muita gente chega lá e vou mandar aqui uma pancada de e-mail e é isso.
Não é bem por aí, porque você vai acabar se atrapalhando e reduzindo drasticamente tua chance de ter o seu e-mail aberto. Agora, o ponto que eu acho que é real, assim, o mais importante de tudo isso, é que o LinkedIn, de novo, se você vende para outras empresas, o LinkedIn é a tua base, ele tem que ser a tua base, especialmente se você tiver a possibilidade de trabalhar com social selling dentro do LinkedIn, porque hoje em dia ele evoluiu absurdamente e precisa ser parte de qualquer playbook de vendas atual. Os dados aqui estão bem interessantes também, mostrando que 80% das interações B2B estão sendo conduzidas virtualmente. Então, os vendedores estão falando de forma virtual, através da internet. Então, esses canais sociais, como é o caso do LinkedIn, vão trazer um engajamento maior e vão possibilitar que a pessoa saiba que você existe. O LinkedIn é a principal arma usada aí pelos marqueteiros para a geração de leads no B2B também. 89% dos marqueteiros de B2B estão usando o B2B para a geração de leads e não é à toa, ele realmente é o melhor canal para isso. Uma coisa legal é que o social selling não é só popular, ele está entregando resultados. Quem faz social selling acaba criando 45% mais oportunidades e 51% mais de chance de alcançar suas metas. Poxa, 78% dos social sellers acabam sendo melhores do que os seus pares que estão ali vendendo sem trabalhar com social selling. Então, mais um motivo para você começar a pensar em social selling aí para o teu negócio o quanto antes. Enquanto isso, do lado do comprador, 75% dos compradores estão dizendo que eles são influenciados através de social selling. Olha que coisa louca. Ou seja, funciona, dá resultado, é só saber fazer. No fim das contas, o que ele está mostrando para a gente é, cara, realmente você precisa focar em trabalhar com o LinkedIn e a gente sabe que tem muita gente que usa até o inbox ali, né, como uma base para você trabalhar, mas o ideal é você se organizar com alguma ferramenta externa para não deixar aquele caos que fica dentro do próprio LinkedIn. Eu, particularmente, uso bastante a Vencify, que é de um amigo que eu ajudei a fazer o GTM dele ali, a levar o produto dele para o mercado, que é o Rodrigo. E já usei também e uso outras ferramentas, você tem várias opções que você vai conseguir lidar com o teu inbox adequadamente. Tem LinkedIn Helper, você tem o DuckSoap, você tem o Alax, você tem o Enlist, uma pancada de ferramentas para te ajudar, tanto com o lado da prospecção, quanto com o lado aí dessa gestão de mensagens. O próprio Condo é uma opção aqui, e a galera da Enlist parece que usa eles também, e eu acho que é super interessante a ideia, mas não pode esquecer que o mais importante é você ter na cabeça aí o que você está fazendo, porque muita gente não sabe o que está fazendo, simplesmente sai jogando mensagem, sai fazendo post do nada que não atrai, não faz sentido. Então, entenda o procedimento, entenda como funciona o processo, quais são as suas opções e coloque esse negócio para rodar. Eu não sei se você está usando inteligência artificial aí no teu departamento comercial, mas segundo o estudo, 81% dos times comerciais estão investindo em alguma forma de inteligência artificial, com a metade experimentando, né, e a metade já com alguma coisa implementada, uma solução implementada. E o impacto na performance também é claro, 10% dos times de vendas estão usando e estão vendo a receita, o crescimento de receita aparecendo a partir da IA, comparado com 66% dos times que não estão usando IA. Os usuários de inteligência artificial têm 1,4 vezes mais chances de expandir o time comercial. Ou seja, quando você está trabalhando com a IA, eu não sei se você percebeu isso, mas na real a IA te dá muito mais trabalho do que se você estivesse fazendo isso sem a IA. Só que na verdade ela te poupa tempo das coisas são meio burras. Então é legal ver esse número aqui, porque eu mesmo não tinha visto, achei bem interessante, porque isso quer dizer o que na prática? Que tem mais gente sendo contratada para fazer esse trabalho, para ajudar, para expandir. Por quê? Porque a IA deu meio que uma equalizada no jogo, né? Então quem era muito bom, cara, não é mais tão bom se ele não usar IA. Ele tá na média de novo. Então ele precisa usar IA para continuar sendo tão bom quanto ele era. Então não deixe de usar IA naquilo que você está fazendo. Bom, sobre os desafios e considerações também para a adoção de IA, só 35% dos profissionais de vendas confiam completamente nos dados que eles têm. Ou seja, você não confia nos dados que você tem, cara, não vai acontecer, você não vai conseguir usar direito. Tem também um ponto legal aqui que a galera tá morrendo de medo
Então tem medo de segurança mesmo em relação à IA. E aí, no fim, quais são os grandes desafios e oportunidades? A gente tem aqui como os desafios a pressão econômica e de budget que está rolando, né? A dificuldade, demora aí para rodar esse ciclo comercial, que ele está mais longo. Tem muita gente vendo muita coisa, porque tudo muda, todo santo dia. Todo dia tem uma IA nova. Cara, você tem que acompanhar sim, tem que tirar uma parte do teu dia aí para tentar entender o que está rolando, porque às vezes tem uma solução que pode servir aí para você. Que ao mesmo tempo, tá todo mundo assim meio maluco, porque tem informação demais. É muita abundância de informação. Então, é super interessante não só para o vendedor, né? Mas também para o cara que está comprando. Mas isso dá uma oportunidade absurda para que você consiga guiar o futuro cliente por esse processo de uma forma mais simples até. Mas, obviamente, você tem que estar ali perto, tem que acompanhar, tem que entender. Agora, para as oportunidades. Tanto você trabalhar com a tecnologia e todos os avanços da inteligência artificial é uma grande oportunidade. Você focar na experiência de compra e na confiança que esse cara vai ter em você, sem sombra de dúvida. Inclusive tem um número aqui legal, que 86% dos compradores de empresas, eles têm mais possibilidade de comprar de você e você demonstrar que você entende os objetivos dele. Então, sabe, passar essa confiança legal até na sua estratégia de social selling. E outra coisa legal aqui é essa volta, né, desse possibilidade de você se encontrar presencialmente com o teu lead, com o teu cliente. E embora, obviamente, o digital seja dominante, a Forrester está predizendo que 40% dos novos compradores B2B vão ter encontros, vão se encontrar presencialmente com os experts e ter isso como uma grande interação. Isso vai ser muito impactante para que a venda aconteça. E no fim, o que a gente está vendo? Tudo isso que a gente falou aqui, né? Você precisa abraçar esse comprador em diversos canais ao mesmo tempo. Você precisa começar a focar muito dentro do teu CRM. Tem que ter um CRM, não pode deixar essas coisas na mão. Por favor, caderninho não faz sentido. Planilha atrapalha. E você não consegue replicar isso para os outros, né? Às vezes uma coisa que funciona em um não vai funcionar no outro. Você perde todo o aprendizado se você trabalha dessa forma. Então, ter o CRM, usar a inteligência artificial, masterizar social selling e focar muito ali em pessoas. Investir em treinamento, fazer com que essas pessoas entendam o que elas estão fazendo de verdade. E no fim, é isso que vai trazer a real diferença para os departamentos de venda em 2026, 2027 e além. Bom, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje, foi bem mais profundo, eu passei por várias áreas, várias coisas que estão mudando e baseados em números de pesquisa aí de diversas empresas, porque eu acho que isso consegue dar uma base muito segura para você que está investindo no teu departamento comercial e que quer fazer com que a tua empresa cresça, com que você tenha mais receita, mais vendas, mais leads acontecendo dentro do teu negócio. É isso, hoje eu fico por aqui, um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de comentar, seguir, curtir, compartilhar, faz o barato todo, tá? Eu te espero no próximo vídeo. Beijo no coração, tchau!